Pessoal, mais uma vez, boa noite. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa casinha, à nossa Seara Espírita Reviver. Né? É o que a Cleo falou, é uma casinha pequena, mas é que nem coração de mãe, cabe todo mundo. Né? E é verdade, em todos os trabalhos aqui, a gente está sempre sendo muito bem acolhidos. Né? E que na noite de hoje eu possa passar para vocês um pouquinho aí sobre esse capítulo 2, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, né, do meu reino não é deste mundo. Quem que falou isso, gente? Hã? Ah, Jesus, isso aí. Tá certo, o cara. Exatamente, Jesus falou isso. E em que circunstância Jesus falou isso? Né? Eu vou ler para vocês agora a passagem que está no Evangelho de João, né, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas por enquanto, meu reino ainda não é daqui." E Pilatos lhe perguntou: "Então você é rei?" E Jesus lhe respondeu: "Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz." Em que circunstância Jesus falou isso? Onde estava Jesus? O que estava acontecendo? Alguém tem noção, mais ou menos, do que estava... Onde que estava ocorrendo esse bochicho? Isso estava acontecendo, gente, na Judéia, né? Lá em Jerusalém. Vocês já ouviram falar do Templo de Jerusalém, certo? Do lado do Templo de Jerusalém tinha uma edificação chamada Fortaleza Antônia. Ali o que acontecia? Ali ficava os romanos ficavam centralizados ali. Para quê? Para tomar conta do que acontecia dentro do templo. Por quê? Dentro do templo, os judeus, né, aí tem os fariseus, né, todos os sacerdotes lá, judeus da época, que faziam a parte religiosa. Só que Roma ficava de olho o tempo inteiro para ver o que estava acontecendo ali. E nesse momento, Jesus já tinha sido preso, tá? Tinha sido levado lá para a Fortaleza Antônia, né? E estava ali ocorrendo o julgamento de Jesus. Né? Então, assim, é aquela cena que quem já viu o filme, né, da crucificação de Jesus, da vida de Jesus, essa é uma cena emblemática, né, em que Pilatos começa a questionar Jesus, né, porque ele conseguiu perceber que Jesus era inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Né? Tanto que qual é a cena mais emblemática de Pilatos no julgamento de Jesus? O que ele faz? Ele lava as mãos. Ele fala assim, ó, vocês estão condenando um inocente. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é de vocês. Lê do engano dele, né, tadinho? Ele estava tão enrolado, né, nessa teia do que os outros. Né? Eu ia até trazer um filmezinho para você, mas não, gente, é muito pesado trazer. Eram 5 minutos só de uma cena de um desses filmes que a gente, né, já viu sobre a vida de Jesus. E naquele momento, nesses 5 minutos desse filmezinho, né, passa, né, Pilatos lavando as mãos, as pessoas querendo, né? O que vocês querem? Vocês querem salvar Jesus ou Barrabás? Porque tinham outras pessoas sendo julgadas naquele momento e Barrabás era um salteador. Na realidade, assim, na minha visão, Barrabás, ele era um Robin Hood das antigas, entendeu? Porque ele tirava dos ricos para dar para os pobres, né? Enfim, mas naquela época ele foi condenado por fazer uma coisa que não era lícita, né? Não adianta. Hoje, se a gente for tirar alguma coisa de um rico para dar para um pobre, a gente vai estar roubando. Então a gente vai ser condenado, não vai ser crucificado, mas vai responder, né, a penalidade cabível a isso. E o que o povo escolheu? Quem o povo escolheu? Barrabás ou Jesus para salvar? Salvem Barrabás, crucifiquem Jesus, esquecendo que uma semana antes, Jesus entrando no Templo de Jerusalém, sentado no burrinho, a galera com os ramos lá, tudo, né? O Messias. Uma semana antes era o Messias, na semana seguinte já estavam crucificando Jesus. Mas enfim, já dei já trouxe vocês para o cenário da época onde estava acontecendo isso. Mas não é isso que importa para a gente aqui. Nesse momento não é essa. A gente precisa ter a visão do momento que isso aconteceu na história. Então a gente se reportou ao momento da história. O que a gente precisa tirar
de ensinamento dessa fala de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Dentro desse capítulo aqui, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem 3 tópicos que eles abordam, que é a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista. A gente vai tratar agora da vida futura. O que Jesus estava querendo dizer com a gente em relação a isso? E depois ele veio provar, né? Por quê? Depois que ele foi crucificado, né? 3 dias depois, o que aconteceu com Jesus? Ele apareceu para quem? Para Maria. Ah, gente, desculpa os homens, mas ele apareceu para Maria, né? Para Maria Madalena. E ele se fez, né? Ele se materializou para mostrar para o povo e para aqueles seguidores dele da época de que, olha, o que eu estou falando para vocês, por que eu falei para vocês que o meu reino não é desse mundo? Porque a vida não se resume a isso que vocês estão vendo. É muito mais, vai além. Olha eu aqui, né? Tanto que Tomé não acreditou, né? Tomé, na hora, teve que dar uma cutucadinha lá, até na chaga de Jesus, para realmente acreditar, né, que era Jesus que estava ali perto dele, né? E ficou ali durante 40 dias, enfim. Que aí depois, no feriado que a gente passou, Corpus Christi, Jesus foi, assim, naquele corpo fluídico que ele se materializou, né? Ele se desfez daquele corpo e voltou para a espiritualidade. Só que ele continua entre nós. E nesse momento ele mostrou justamente isso, que o que importa, o que é importante nessa vida que a gente leva é a certeza da vida futura. Porque, gente, vamos combinar e vamos raciocinar um pouquinho, né? Na época, Jesus não podia falar tudo que ele sabia, que ele tinha de entendimento. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, inclusive a crucificação. Tudo, 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 tudo. Ele sabia todo o processo. Gente, ele simplesmente é o governador planetário. Ele ajudou a constituição do nosso planeta como a gente conhece. Ele ajudou na constituição dessa massa que a gente entende como planeta Terra. E ele não é só governador daqui, não. É de outras paragens que a gente ainda não tem noção, né? E, para curiosidade também, existem outros, né, governadores planetários de outras galáxias, que se a gente for olhar para o céu, a imensidão, né, deixa a gente perturbado, né? E se a gente for achar que nós somos a última bolacha do pacote, é limitar muito a nossa inteligência, não é verdade? Quem não acredita que existe vida além do planeta Terra, ainda está muito preso à matéria, ainda está muito arraigado a isso aqui. Ainda está muito... É como se a Terra fosse um imã e a gente tivesse preso o tempo inteiro, que não consegue olhar para uma coisa além do que enxerga, né? Só os bonitos lá, né? Só a gente aqui curtindo toda essa beleza e ainda consegue destruir a bagaça. Ainda consegue destruir o que, né, Deus criou com a gente com tanta boa vontade, a gente ainda destrói. Aí depois ainda fala aquele que castiga a gente. Olha isso, olha a nossa mentalidade. Né? Ainda achar que Deus castiga a gente, né? Enfim. Ou então castiga... Tem umas coisas que não dá para acreditar, né? Aí você ouviu os coleguinhas falando que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é castigo. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos combinar, né? É ter uma mente desse tamanho. É achar que realmente a vida é só isso aqui. E que Deus é um verdadeiro juiz julgando todo mundo o tempo inteiro. Né? E punindo. Ele é carrasco, porque ele bota os filhos dele para queimar no fogo do inferno. Olha isso. Quando a gente tem a noção de que Deus, né, é essa energia suprema, como está lá, capítulo... Quem já leu o Livro dos Espíritos aqui? Ou já folheou, conhece? Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus. Aí, qual é a resposta? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por que falaram dessa forma? Porque é a única forma que hoje a gente tem para entender. Porque a gente não consegue ainda ter a dimensão do que efetivamente é Deus. A gente ainda, por exemplo, vocês ainda conseguem ver Deus como um senhorzinho de barba branca, sentadinho num trono, com um cajadinho, falando você vem para cá e você vai para lá? Eu já consegui desfazer essa, né, antropomorfizar, até deu um tilt aqui, né? Tirar essa figura de Deus como nós, como um ser que tem, né, corpinho, cabecinha, não. É uma energia que a gente não tem dimensão do que ele é e o que ele pode fazer.
Nós ainda somos muito limitados. Dentro do próprio Livro dos Espíritos falam que não é dado ao nosso conhecimento entender tudo o que acontece. Como lá na época que Jesus falou que o meu reino não é deste mundo, ele não podia falar ainda, olha, existe um plano espiritual, tá? Você quando morrer, o teu corpo morre, mas o teu espírito é eterno. Você vai continuar na sua evolução. O povo de mais de 2000 anos atrás tinha condição de entender isso? E imagina se há mais de... Aí vamos só numa coisa básica. Imagina se há mais de 2000 anos atrás a gente aparecesse com um telefone celular. Né? Vamos lá, a gente entrou num túnel de minhoca, voltamos a 2024 anos atrás. Aí a gente mostra um celular pra galera lá. Pois a gente é feiticeiro, nós somos mágicos, enfim, que é uma coisa, né, sobrenatural. Da mesma forma que daqui a alguns séculos para frente, se alguém viesse de lá para falar com a gente hoje, a gente ia achar que era um... Nossa, que é isso? Quem aqui? Aqui, tem os novinhos, né? Tem os novinhos aqui, tem as novinhas ali, né? Na minha época, quando eu era criança, pequena, lá no Rio de Janeiro, tinha um desenho chamado Os Jetsons. Gente, aquele troço é mais atual do que... Olha, a tia já passou dos 20, tá? Exatamente. Tinha a Idade da Pedra e tinha o futuro. E no futuro, gente, tinha o pessoal, né? Tinha um relógio, né? Que eles falavam, gente, a gente só não tá voando ainda, né? Com os carros, né? Naquelas navezinhas. Porque o resto, né? Os robozinhos, gente, aqueles robozinhos. E eu me achando com aquele meu Bobzinho em casa. Pô, eu queria aquela que espanava, fazia a bagaça toda. Mas enfim, para vocês terem noção. E isso... Década de 80, gente. A gente está em 2024. Olha como a coisa... Não, aí eu me empolgo. Eu sou da época... Olha que triste. É triste a gente falar isso quando fica velho. É uma coisa. Eu sou da época que lançaram, né? Começaram os computadores... A internet. Internet de escada, gente. Nossa, o cara que criou aquele barulho da internet de escada ficou rico, sabia? Que fazia aquele barulhinho. Ficou rico daquele bagaço, ficou rico. Ah, não é daquela... Olha isso, cara de pau. Não é da época, ok. Hã? Só falta dizer que você usava. Que é isso? E usava. Que ficava preta, que tinha que passar a caol para poder limpar, usava. Então, assim, e naquela época aquilo pra gente era um avanço absurdo, né? Eu lembro que na faculdade eu fiz ciências contábeis. Eu sou da época... Olha que triste, gente. Eu sou da época que contador fazia planilha na mão. Lançamento, débito e crédito na mão. Sabe o que é isso? Você lançar, escrever, passa para o digitador ia, colocava no computador, imprimia, ainda saía errado. Aí você tinha que corrigir a volta para ele. E isso para fazer um balancete, Era assim. Aí um colega da faculdade chegou, nossa, estou trabalhando numa empresa que é um computador para cada um. Eu falei, que é isso, gente? Isso é um sonho de consumo. Até que passou um tempo, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com um computador só para mim, no trabalho, porque em casa não tinha ainda, porque era caro. Enfim. E, gente, eu tô falando de 30 anos atrás. Entreguei a idade. É isso mesmo. 30 anos atrás. Imagina daqui a 50 anos, quando a gente olhar para 50 anos para trás, como que vão ser as coisas? Essas crianças... Esse cidadãozinho lindo aqui, fofo, bota mais 50 nessa criatura. Ele vai olhar para trás e falar, tinha uma tia maluca que falou um negócio lá, era muito doido o que ela falava, gente. Aí ele vai lembrar, poxa, na minha época de colégio, ele vai falar coisa que daqui a 50 anos vai ser uma coisa pré-histórica. Entendeu? Então, assim, tudo tem o seu momento e o seu tempo. Então, aquele povo da época, a limitação deles era, o que Jesus queria mostrar para eles, olha, acreditem no que eu falo. O meu reino não é deste mundo. O meu reino, ele transcende isso. Primeiro, que eu nem rei eu sou. Você que está falando. Quando Pilatos fala, você é rei dos judeus, você que está dizendo. Ele nunca se intitulou rei de nada. Né? Como a gente tem aí vários, né? O rei do futebol, né? Rei do futebol. Aí o rei da literatura. São, né, títulos que as pessoas vão alcançando, mas que com o tempo passa. E os títulos que a gente fala, né, o que transcende a vida, esses nunca perecem. Por exemplo, todo mundo lembra de Jesus, né? Alguém lembra do soldado que enfiou a lança em Jesus? Ou dos outros lá que ficaram escarnecendo, que deram água com vinagre para ele? Quem lembra dessas pessoas?
Até do próprio Pilatos. O que se sabe de Pilatos? Né? O que se sabe de Herodes? Que era imperador, né? O outro era o governador da Galileia. Os caras eram... Cadê eles? Qual o legado que eles deixaram? Quando a gente lembra deles, lembra só dessa época. E lembra por conta de quem? De Jesus. Por quê? A envergadura moral de Jesus sobrepõe a vida terrena que ele teve aqui no meio da gente. É muito maior. E é o que ele quis mostrar pra gente, é justamente isso. Por isso que ele se fez pequeno. Imagina um espírito puro, porque assim, na escala de desenvolvimento do espírito, a gente começa, né? Um espírito que todos somos criados simples e ignorantes. Todos saímos da mesma forma na criação. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai, né, escolhendo percursos, porque tem o raio de um tal de livre-arbítrio, que é a bagacinha que Deus colocou na gente, sabe? Que foi aquela coisa, olha, vai lá, filho, faz o que você quer. Mas depois você arca com a tua consequência, não reclama não, porque a escolha é tua. Né? Porque quem não sabe, a vida é feita de escolhas, né? E depois não adianta querer ficar achando, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai que não me ensinou. Não. O bom da doutrina espírita é isso, que traz pra gente a responsabilidade. De tudo que acontece na minha vida, a responsabilidade é minha. Não é de ninguém mais. A escolha quem fez fui eu. Ninguém me forçou a fazer escolhas que hoje eu fiz na minha vida. Pode até ser que em determinado momento da sua vida, algumas escolhas são... você é direcionado para uma determinada escolha que às vezes você quer fazer outra. Exatamente. Você dá, tipo assim, mas às vezes você escolhe o que te dá mais prejuízo. Esse é que é o problema, né? Mas aí consegue colocar a culpa nos amiguinhos, terceiriza a culpa. Né? Deus está me castigando. Aí a gente já bota Deus no meio, né? Deus está me castigando. Deus é cruel, né? Porque se Deus castigasse todo mundo, realmente, eu não acreditaria nesse Deus. Nesse Deus punitivo, nesse Deus eu não acredito. Eu acredito num Deus que é infinita bondade e misericórdia. Que olha para os seus filhos, por exemplo, qual a mãe e pai que olhando para um filho, por mais que ele descambe, por exemplo, vai nos presídios da vida aí. Você vai ver muito que é na fila para visitar os filhos. Muita mãe, né? Desculpa, mas os pais nessa deixam a desejar. Porque as mães que ficam lá. O filho é um assassino, mas a mãe está lá. Está lá. Porque ela ainda tem esperança de que aquela criatura pode mudar. Se nós, que somos seres imperfeitos, né, dentro da escala, somos criados simples e ignorantes, aí passamos por experiências em planetas diferenciados. Primeiro no mundo primitivo, que o planeta Terra já passou por essa fase. E a gente tem registro na história. Aí passamos por uma evolução, que é o que a gente está vivendo hoje, que é um mundo que a gente chama de provas e expiações, aonde o mal ele é audacioso, né? Ele se mostra mais, ele é mais mostrado. O bem ainda é meio tímido. Só que assim, a gente já está vendo que ultimamente o bem tem gritado muito mais alto. Se vocês repararem, se a gente procurar, o bem está falando muito mais alto, né? Na sequência desse mundo de provas e expiações, vem o tão almejado por nós, que é o mundo de regeneração. Onde o mal ainda vai existir, só que numa potência bem menor. O bem vai falar muito mais alto. Né? Hoje, se a gente já se escandaliza, né, com alguma... Por exemplo, com determinadas coisas que acontecem que a gente fica escandalizado, né, um assassinato, às vezes uma crueldade com um animal, que antigamente... Quem que se importava com os animais? Né? Você via os bichinhos na rua, ainda chutava o cachorro, né? Ainda chutava o cachorro para sair da frente. Hoje em dia a gente tem uma sensibilidade mais apurada. A gente consegue se condoer com um animal, com um irmão que está em situação de rua. Né? Há anos atrás, seria uma coisa tipo, é normal. Virou paisagem. Mas acredite que dentro da doutrina espírita ainda existem pessoas que, por conta daquela coisa, né, cada um passa pelas provas e pelas, né, expiações que precisa para a sua evolução. Mas se ele está ali, é porque ele precisa passar por aquilo ali, eu não vou fazer nada não. Ok, se ele está ali, né, a responsabilidade é dele de estar naquela situação. Agora, a nossa responsabilidade, enquanto na busca de ser um homem de bem, um ser humano de bem, esse negócio de homem de bem eu não gosto não, que é muito machista, um ser humano de bem, é o quê? Fazer o que eu puder para auxiliar aquele irmão. Seja dando um prato de comida, seja auxiliando, dando uma água, seja dando uma atenção, seja fazendo uma prece.
A minha obrigação enquanto cidadão que estou procurando me melhorar. É o mínimo que eu posso fazer. Não é porque ele está naquela situação que eu vou espezinhar. Não. A nossa responsabilidade é muito maior que isso. Porque aí reflete, de fato, o que Jesus mostrou pra gente. Porque tudo que a gente... É o que fala, todo bem que a gente fizer vai ser nosso advogado lá na frente. Né? O pessoal não fala que quando a gente desencarna, a gente é julgado, tem um julgamento, uma coisa assim. Sabe que julgamento é esse, gente? Sabe quem julga a gente? Nós mesmos, a nossa consciência. Entendeu? Dizem, eu não lembro não, tá, gente? Porque ainda bem que tem o véu do esquecimento, né? A gente não lembra do que aconteceu. Mas dizem que quando a gente desencarna, aí a gente pega aí as obras de André Luiz, né? A vida no mundo espiritual. Que quando a gente desencarna, tem aquela... Passa um filme na nossa frente, né? Quem já viu o Nosso Lar, o filme? Não vou nem perguntar se leu o livro, né? Quem já viu o filme? O que aconteceu com o André Luiz, né? Quando ele se viu lá no umbral. E que ele começou a tomar consciência de onde ele estava. E ele começou a ouvir que estavam chamando ele de suicida. Ele, como assim suicida? Eu morri, né, por causa de um... Aí que ele foi entender todo aquele processo. Não foi um filme que passou para ele? Ele não reviveu toda a história dele, todo o percurso dele, naquela encarnação, para ele estar naquela situação que ele estava? É exatamente o que acontece com a gente. Entendeu? A gente faz a recapitulação do que a gente fez, né? De bom... e de não tão bom assim. Né? Os pontos que a gente deu uma levantada, recebeu um crédito, e os pontos que a gente, né, trouxe de negativo e que a gente ainda vai ter que dar uma reparada nas próximas encarnações. Mas, então assim, não tem ninguém julgando a gente, somos nós nos julgando o tempo inteiro. Né? Por quê? Onde que está escrita a lei de Deus? Alguém sabe onde está escrita a lei de Deus? Não é na tábua dos 10 mandamentos não, tá, gente? Senão ia estar só com Moisés lá atrás, não. Na nossa consciência. Porque dentro de nós, a gente tem a consciência do que é certo e do que é errado, não tem? Quando a gente vai fazer alguma coisa, tu sabe que o negócio não vai dar bom, vai dar ruim. Aí tu fica, pô, nossa, tem uma coisinha, né, uma vozinha falando comigo que não vai dar certo. Primeiro, é a tua consciência. Segundo, é o teu mentor que tá, coitado, desesperado, gritando, sinalizando, fazendo sinal de fumaça, você, pelo amor de Deus, não vai por aí, não vai por aí. E às vezes a gente não escuta. Às vezes a gente, né, ignora. Ou quando escuta e faz alguma coisa certa, nossa, eu sou tão bom, né? Olha a escolha que eu fiz. Sou espetacular. E coitado do mentor, né? Fica assim, eu não faço nada, né? Tô aqui só de bobeira, perto de você. Então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E é essa lei que já está escrita dentro de nós que vai fazer com que, quando a gente volta pro reino verdadeiro, que é o reino espiritual, porque a nossa vida nesse planeta, nesse momento que a gente tem, do nascimento ao desencarne, ela é uma experiência que o espírito precisa viver, né, para poder evoluir. Porque seria, tipo assim, seria muito bom se a gente pudesse evoluir no plano espiritual só, né? É a mesma coisa. Aí vamos fazer uma comparação. Vamos estudar, vamos pro colégio, né? Vamos estudar, vamos aprender as coisinhas lá que a tia Teteca tá ensinando pra gente. Como que eu vou saber se eu sei ou se eu não sei? Fazendo o quê? Como que a tia Teteca vai ter certeza que você aprendeu ou não? Fazendo o quê? Tá vendo? A vida é assim, gente. Porque lá no plano espiritual a gente aprende a teoria. A gente aprende tudo certinho como deve fazer. E se compromete. Isso aqui é incrível, né? A gente se compromete, ainda pede as coisas mais cabeludas para passar. Não, eu quero resgatar tudo nessa vida, numa encarnação só. Não, aí começa lá a escrever plano reencarnatório. Pá! Não, eu quero nascer no Brasil. Quero nascer no Brasil, no Rio de Janeiro. Quero morar no subúrbio. Quero passar por... vai e pede. Aí a pessoa encarna, né? Reencarna. Aí não lembra de nada, esqueceu todo o processo. Esqueceu tudo que se comprometeu. Aí reencarna, aí começam as dificuldades, né? Porque quem que nasce hoje, por mais abastado que seja, que não vai ter uma dificuldade no percurso? Conta pra mim. Vocês conhecem alguém que é encarnado, tem toda a situação financeira estabilizada, a vida emocional é um brinco, né? Tá numa evolução espiritual sensacional. Me apresenta essa pessoa, pelo amor de Deus. Né? Acho que um dos espíritos mais elevados, assim, que teve muito perto da gente, que foi Chico Xavier, coitado, ele foi por maus bocados, desde criança.
Desde criança. Você sabe que você, com 5 anos de idade, a tua madrinha enfiar um garfo na tua barriga? De crueldade? Era o que passava, o que o Chico acontecia com o Chico. Dele ter que lamber ferida do filho da tia. Ah, não, porque é uma simpatia, né? Uma abençoada, de uma benzedeira. Não, essa ferida só vai fechar se uma criança lamber. Ah, pode ser o Chico, pode ser o Chico. Coitado do Chico, lambendo a ferida do garoto. E olha que a envergadura espiritual do Chico, vamos combinar. Tá lá, a régua tá lá em cima. Então, assim, hoje entre nós não tem uma criatura que esteja assim, sabe, viajando na onda, tranquilão, não. Tem uma agrura, seja do seu lado profissional, seja do seu lado emocional, né, na parte do seu desenvolvimento, né, moral e espiritual. Então, estamos todos no mesmo barco, acreditem em vocês. Acreditem em vocês. Todos estamos no mesmo barco, todos estamos em busca do nosso melhoramento. A prova que vocês estão em busca disso é que vocês, numa quarta-feira à noite, saíram da casa de vocês e vieram aqui em busca, né, de um conhecimento, de um entendimento, de uma coisa maior. Que não é só isso, né, que a gente fica, acorda, levanta, vai para o trabalho, vai para o colégio, vai estudar, volta, faz as coisas em casa, dorme de novo, acorda. Não, a vida não é só isso. Né? A gente tem que perguntar para a gente qual é, tem muita aquela coisa, né, qual é o meu legado? O que eu vim, qual é o meu propósito nessa vida? O que eu vim fazer aqui? Às vezes, a mais simples das criaturas, o legado dela é simplesmente dar o suporte para a família que ela tem. Dar a estrutura, que seja emocional, que não seja financeira. Não estou falando nem de lado questão financeira, não. Estou falando de lado, assim, de sustento emocional, de amparo emocional. Porque às vezes você, dentro de uma família, você tem aquela pessoa que pode não ter um desenvolvimento profissional, ser um profissional de ponta, mas é o esteio da família inteira. Que se aquela pessoa não está ali, as pessoas perdem um rumo. Às vezes o nosso propósito é esse. E às vezes a gente fica querendo achar propósito em coisas muito grandiosas. Ah, eu nasci para ser uma baita de uma oradora espírita, eu vou arrasar tipo Haroldo Dutra Dias. Ah, coitado de mim, é ruim. Não. Entendeu? Ah, eu quero fazer uma obra social como o Divaldo na Mansão do Caminho, lá na Bahia. Não. De repente, a minha responsabilidade é com aqueles que estão do meu lado. Estão ali, perto de mim. E, geralmente, esse é o nosso maior compromisso. Para que a gente possa atingir aquilo ali. E, às vezes, a gente acha que quem nunca achou que caiu na família errada? Que Deus errou o GPS da nossa encarnação. Não era nessa família que eu tinha que cair, gente. Pelo amor de Deus. Né? Não, todo mundo tá na família. Todo mundo tem o pai e a mãe que precisa. Às vezes não é o que a gente esperava, mas é o que a gente precisava. E a lição que a gente vai tirar dessa convivência que a gente tem. Né? Quantas famílias hoje, né, tem essa problemática de dificuldade de relacionamento, né? Quem é casado tem sogra, sabe como é, né? A minha sogra é uma santa, gente. Eu adoro minha sogra, tá? Só vou deixar bem claro isso. Mas não é, a convivência, né, da gente com outras pessoas é dificultoso. Não é uma coisa fácil. Né? A gente sempre fala, quem está aqui na frente, não pense em vocês que a gente já atingiu tudo que está falando para vocês, não. É porque o primeiro par de ouvido que precisa ouvir o que está sendo dito é de quem está falando. Tá? Por isso que a gente, às vezes, precisa estar aqui para falar e repetir e ouvir o que está sendo dito. Né? Então, voltando para o eixo principal desse capítulo 2 é essa mensagem que Jesus quis passar para a gente. De que a vida não é só o que a gente vê com os nossos olhos terrenos. Ela é muito maior. E ela é muito mais desafiadora. E quando você abre o teu campo de visão para isso, o que acontece? Até os desafios que são colocados à nossa frente tem explicação. Você consegue entender o porquê de determinadas situações acontecerem com você. E o melhor de tudo é quando a gente entende e não se revolta. Porque a gente ainda se revolta muito com as coisas que acontecem com a gente. A gente não aceita, né? Quem aceita de bom grado, né, um revés na vida? Seja um revés financeiro, seja um revés emocional. Né? Vamos lá, aí vamos para uma situação concreta. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? É um resgate coletivo.
né? Não foi uma cidade, foi um estado quase inteiro passando por uma situação de calamidade, que a gente nunca no Brasil viu coisa parecida. Nunca no Brasil a gente assistiu isso, nessa proporção, né? E afetando independente de classe social. Foi do rico ao pobre. Foi de quem tinha tudo e de quem não tinha nada. Tá? Aí, aqueles, como a gente estava falando, né? Aquelas pessoas que têm uma visão limitada, nossa, Deus castigou. Né? Tem umas criaturas falando aí, nossa, tá vendo? Tem muito terreiro de macumba lá, por isso que aconteceu. Uf. A gente tem que orar por essas pessoas pedindo esclarecimento para a cabecinha delas, né? É uma prova, é um resgate coletivo? É um resgate coletivo, né? De um estado quase que por completo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Da mesma forma que quando o mundo foi atingido pela pandemia, quem esperava, em pleno século XXI, viver uma pandemia? Quando que a gente achou na vida que fosse passar por isso? De ver um planeta inteiro dentro de casa. Né? E ver cenas que na época da pandemia, vocês devem ter visto, né? Os animais selvagens vindo pro meio da cidade. Porque como diminuiu o trânsito, diminuiu a poluição, né? Os bichinhos vieram, né, naturalmente. Para você ver o quanto a gente interfere na natureza, o quanto a gente interfere no meio que a gente vive. A pandemia só trouxe coisa ruim pra gente? Hoje a gente consegue ver que não. Na época que a gente estava vivendo, não foi isso que a gente pensava, não é verdade? No olho do furacão, qual o medo que a gente tinha? Pô, a gente tinha medo de ir no mercado comprar alguma coisa e alguém espirrar do lado da gente. Né? Era todo mundo tomando banho de álcool gel. Aí hoje a gente olha, pô, 2023, a gente tem 2023, isso aconteceu em 2020, né? O quanto a própria medicina evoluiu por conta da busca da vacina, que às vezes procurando uma coisa você acha cura para outra, né? Essa interação do planeta como um todo pelo meio da tecnologia, da internet, como as pessoas se aproximaram. E a gente começou a utilizar esses meios de tecnologia a nosso favor, né? Diminuindo espaços, né? Ampliando o conhecimento. É claro que quanto mais oferta se tem, a coisa vai ficando um pouco mais rasa. Se você não se aprofunda, tudo que você aprende hoje na internet é tudo muito superficial. Até eu me assustei com ela, gente. Até eu me assustei, tadinha. Então, assim, de uma pandemia, a gente conseguiu tirar lições, né, de solidariedade, né, de aprendizados, realmente, de cuidados. Da mesma forma que tenho certeza, tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, grandes aprendizados vão ser tirados dali. Eu não tenho dúvida que aquele estado vai se reerguer. E de forma, assim, impecável. Impecável. E o mais bonito de se ver nisso tudo foi o quê? A solidariedade do povo brasileiro, como um todo. Porque no momento que o bicho estava pegando lá, foi o povo que se juntou para poder ajudar. A gente não esperou o governo. Não esperou, né? Porque é tanta burocracia que se fosse esperar, o pessoal morria. Como muita gente, né? Pereceu. Mas aí você vê, de você olhar aquela situação, se colocar no lugar daquelas pessoas. Se fosse na nossa casa, gente. Eu estava conversando com um amigo que a família dele é do Rio Grande do Sul. Ele falou que Canoas é do tamanho de São José. Você imagina uma cidade tipo São José dos Campos quase que sumir do mapa? Não dá, sabe? É inimaginável. A gente ainda está vendo tudo muito de longe. Quem está lá, a coisa é muito mais pesada. Agora, foi Deus que fez isso? Que puniu essas pessoas? Não foi. A responsabilidade é nossa. E a responsabilidade é nossa de auxiliar esses irmãos, sim. Seja enviando o que a gente puder, seja financeiramente, seja materialmente, e seja, no nosso evangelho no lar, vibrando por eles. Para que eles tenham força para se reerguer. Por quê? Tudo que eles perderam ali, isso a gente recupera. Entendeu? Agora, a grande lição. Fala, meu amor. Você quer falar? Só que as únicas pessoas que tem que preocupar não é Deus que puniu as pessoas. Foi a gente que puniu a gente mesmo. Porque por causa do aquecimento global que está acontecendo, por causa do nosso lixo, aconteceu isso com a gente.
Tá vendo por que eu acredito? Acabou, cara. Acabei. Mas tá vendo? Tipo assim, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu trabalho com evangelização infantil aqui na casa. Gente, isso é o futuro do nosso planeta. Vocês são o futuro do nosso planeta. É essa mentalidade de que eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Eu preciso, o que eu, enquanto indivíduo, estou fazendo para diminuir a poluição no planeta que eu moro. Porque aquela coisa, não adianta eu querer jogar o lixo para fora da janela do meu carro. Eu estou jogando lixo no planeta que eu habito. Eu estou poluindo e eu estou tendo o retorno da natureza do que a gente faz com ela. Não é Deus fazendo nada com a gente, gente. Então, assim, quantos anos você tem, filho? 10 anos. Qual é o teu nome? Heitor, 10 anos, Heitor. Deu uma aula pra gente aqui agora, não foi? 10 anos é só aqui, né? Exatamente. Por quê? Aí vamos voltar lá. Meu reino não é deste mundo. Você acha que o Heitor é a primeira encarnação do Heitor aqui no planeta Terra? Vocês acham? Que é a sua primeira encarnação aqui nesse planetinha? Você acha? Não é, gente. Não é. As crianças que estão vindo são os habitantes do planeta de regeneração que a Terra vai se transformar. Por isso que eu falo, eu invisto nessa galera. Eu invisto porque eu quero voltar. Eu quero voltar com essa galera no poder. Porque vai estar muito melhor do que hoje. Vai estar muito melhor do que hoje. Por isso, quando a gente olha os nossos governantes, enfim, a gente fica, nossa, não tem jeito. Tem jeito sim, gente. Aqui o jeito aqui. Você acha que uma criatura dessa um dia não vai estar lá, em Brasília? Vai estar. Pode não ser daqui a 10 anos, mas vai estar lá. A gente pode não ver, nós dos 50 a mais. 50 a mais pode não ver isso. Mas quando a gente voltar, em corpinho turbinado novamente, eles vão estar lá, ajudando a gente. Trazendo esse reino, de fato, de fraternidade. Por quê? O que Jesus falou pra gente? Que quando o reino, né, que ele trouxe pra gente, de toda esse reino que não é desse mundo, for implantado no planeta, a fraternidade vai imperar. A fraternidade já impera no nosso planeta? A fraternidade universal? A gente se enxerga, todos nós, como, né, todas as nações como nações irmãs? Em pleno século XXI ainda temos guerra pra caramba, né? Ainda tem gente se matando, né? Ainda tem umas criaturas que investem, né, no poder bélico para poder dar conta do recado. Eu tenho certeza que isso não perdura muito tempo mais. Não mais o tempo que a gente já passou. Eu não acredito que isso vai durar mais 2000 anos. Não vai. Não vai. Porque essa geração de cabeça nova está vindo para fazer essa mudança. E para tirar a gente da zona de conforto. Quanto desses pequenininhos que estão vindo aí que não querem nem comer carne mais? Quem tem criança pequena aqui? Que não aceita mais comer um animalzinho morto? Né? Ele fala, não, mas tem que comer por quê, gente? Vamos substituir essa bagaça, vamos pensar diferente? Vamos, né, reinventar? Né? Eu ainda não consigo não comer, confesso. Mas eu já reduzi o consumo. É um primeiro passo pra gente. A gente olhar para um irmão que é diferente, seja em opção sexual, seja em cor, raça, o que for, e respeitar a pessoa enquanto indivíduo, já é uma evolução pra gente. Porque até há o quê? 100 anos atrás, a gente usava pessoas, né? Os nossos, não tinha pessoa, não tinha não. Eu vou trazer um exemplo pra você, que eu adoro trazer exemplo, né? Eu tenho um sobrinho que ele tá estudando história. E ele adora fazer árvore genealógica. E ele fez a árvore genealógica da família inteira. E ele busca registro, a gente tem uma parte da família que veio de Portugal. Quem não tem, né? Um português na família. Aí achou um parente nosso lá, que, né, atracou, né, no Rio de Janeiro. Aí tá lá, fulano de tal, né, com esposa, né, 3 filhos e mais 3 escravos. As pessoas não tinham nem nome. Eram tratados como coisas. Não eram seres humanos, né? Então, assim, quando a gente coisifica uma pessoa, o negócio fica tenso. Vamos ver aí, o que aconteceu lá na Alemanha, né? Quando você coisifica, né, um grupo determinado de pessoas, o bagulho fica doido. Porque a pessoa não raciocina mais. A pessoa ela não acha que ela está fazendo alguma coisa contra um ser humano, não é um ser humano. Para ele já se desvinculou, né? Não tem a emoção de ser humano. Por isso que a gente ainda tem muitos assim, hoje até acho que menos, né? Do que aconteceu, graças a Deus, aconteceu tempos atrás. Mas quando você começa a fazer, a desconectar, né,
do outro, quando você não gera empatia, é difícil. Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue olhar o outro com uma certa empatia. Você se coloca no lugar do outro. É o que a gente está falando. A gente está falando do Rio Grande do Sul. Quem não se colocou no lugar lá, como eu falei para vocês? Quem não se coloca, às vezes, no lugar de um irmão que está em situação de rua? Que depois da pandemia aumentou absurdamente a quantidade de irmãos em situação de rua no Brasil como um todo. Eu, como carioca, eu trabalhava no centro da cidade. Então, sempre teve morador de rua no centro da cidade do Rio de Janeiro. Sempre teve. Às vezes eram pessoas que moravam muito longe do trabalho e acabavam dormindo na rua, que é para não gastar dinheiro de condução para ir trabalhar. E tinha um determinado momento da minha vida que aquilo virava paisagem. Eu passava. Graças a Deus, uma vez me deu um... Porque o que sempre me mexeu muito comigo foi criança. Criança sempre mexeu muito comigo. E eu chegava muito cedo para ir trabalhar, porque eu ia para a academia primeiro, depois eu ia para o trabalho. Aí veio uma menina com uma nenenzinha no colo. Na época eu estava com meu filho, eu tinha 1 ano, meu filho. Né? Aí a gente fica, né, toda... Aí a menina com a nenenzinha, quase sem roupa, sem nada, pô. Tudo bem, Rio de Janeiro não faz frio, né? 19 graus para carioca já tá no Polo Norte, né? Já tá morrendo de calor. Mas você via a criança peladinha, coisa e tal. E nisso ali eu comecei a desenvolver uma relação com aquela mãe e com aquela criança. Aí eu levava as coisas do meu filho para ela, coisa e tal. E graças a Deus, aí fui saber da história dela. Ela foi conversando comigo. Eu falei, o que aconteceu? Ela tinha mãe, né? Tinha uma família, só que o padrasto abusava dela. E ela saiu. Aí ele engravidou, enfim, ficou aquela... No final das contas, que deu conversando com ela, ela falou assim, eu vou atrás da minha mãe para pedir ajuda a ela para poder criar minha filha, porque eu não quero, porque o pai da filha dela tinha sido morto. Que ele, né, ali na Central do Brasil, no Rio, ele tinha sido morto. Então, assim, a partir daquele momento, aquelas pessoas em situação de rua para mim começaram a ter eu comecei a ver de outra forma. Né? Eu comecei a ver realmente como seres humanos, sabe? Como pessoas que têm uma história de vida por trás, tem toda uma história. Né? Também não dá pra gente minimizar o que acontece na vida dessas pessoas. Eles têm uma história. A gente não vai anular a história deles. Né? Às vezes tem família, tudo, mas o relacionamento não dá match. Tem problema. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente vai levar para casa? A gente pode levar para casa? Pegar uma pessoa em situação de rua e levar para sua casa? A gente não tem condição de fazer isso. Mas a gente tem condição de auxiliar. E às vezes, quando você não tem condição de auxiliar materialmente, você auxilia conversando. Uma vez um rapaz aqui no Sinal, no Colinas, estava ele e um cachorrinho. Eu também, cachorro, sou outra coisa, né? Adoro bicho, né? Aí ele estava com a cachorrinha toda bem cuidadinha. Tinha o colchonetezinho, goleira, tudo bonitinho. Aí eu parei no sinal e comecei a conversar com ele. Aí ele falou assim, aí eu falei, putz, eu tô sem trocar daqui. Ele falou assim, não, eu não quero dinheiro. O que você fez pra mim não tem preço. Porque você me olhou como gente. Você conversou comigo, você olhou no meu olho. Ó, uma pessoa falar, numa situação de rua, falar isso pra você? Hoje em dia tem muita casa aqui de espírita de São José, espírita, evangélica, enfim, que faz um trabalho com o pessoal. O Márcio ali, ele faz um trabalho com o pessoal em situação de rua, né, de levar alimento. Às vezes as pessoas não querem um alimento, não. Elas só querem uma conversa, só querem um abraço. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Quem não se sensibiliza com isso vai se sensibilizar com o que é? Fala pra mim. Como é que vai enxergar todo o exemplo que Jesus trouxe pra gente? Se você não consegue ver o irmão que está do teu lado passando por uma situação dessa. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de que a vida não é só isso. Que hoje, quem está naquela situação de rua, mais ali na frente pode estar numa situação melhor do que a nossa hoje. Como a gente também, se demole, vai estar numa situação daquela ali na frente. A vida é feita de escolhas. Sempre lembrem dessa máxima. A vida é feita de escolhas. A gente pode, por exemplo, quando a gente vê uns escândalos da vida, fulano que roubou, não sei o quê, tudo bem, está se dando bem agora. Mas eu fico com dó do que vai acontecer lá na frente. Morro de dó. Porque vai ter que acertar conta, gente. Vai acertar conta. Porque isso aqui é uma passagem. Quem não consegue aprender com os exemplos que tem hoje, vai cada vez mais, o desafio vai dando uma pioradinha, né? Até você aprender a lição. Aprendeu a lição? Opa, vamos para novos desafios. Você está preparado para novos desafios. Então, assim, uma coisa é certa. Hoje nós estamos na nossa melhor versão. Enquanto espírito em evolução, a gente está no nosso melhor momento. A gente está buscando uma melhora.
A gente está olhando para frente, né? A gente já conseguiu se desvencilhar de que eu preciso acumular coisas, eu preciso ter posses, né? Eu preciso, morar numa mansão, ter uma conta bancária, né? Arrebentar no Pix. Vou falar um negócio para vocês. Quando a gente for para o plano espiritual, não dá para usar Pix. Não tem internet assim para a gente fazer, não tem. Não vai levar aquele computador, aquele celular, aquele carro maneiro, não vai levar nada. Vai voltar do jeito que veio. Sendo que a bagagem que a gente vai levar e que ninguém vai mexer é o que a gente fez ao longo desse processo. O que a gente amealhou de conhecimento, de valores, né, de atitudes que a gente fez no percorrer da nossa vida. E não vão perguntar pra gente, o que você foi quando você foi encarnado? Qual é o teu nome? Leila. Fala, desencarnou. Aí você encontra comigo lá. E aí, Leila, o que tu fez no plano lá, enquanto você estava lá encarnada? Conta pra mim. Aí você vai falar, nossa, vamos supor, eu fui advogada de um escritório maravilhoso, né, no centro de São Paulo, né? Filha, não é isso que eu quero saber, gata. O que você fez da filha que eu te dei? O que você fez, né? Qual foi a educação que você deu? E não é educação intelectual só não, tá? É o ensino moral, né? Por quê? Às vezes você quer fazer de tudo, hoje em dia a gente está muito assim, né? Meu filho vai ter tudo que eu não tive. Não vai passar pelo que eu passei. Aí a gente está criando uma geração cheia de mimimi. Cheia, sabe, que não consegue ouvir um não, né? Por quê? Abre a boca dentro de casa, tem tudo. Aí vai lá para, né, quando for para o mercado de trabalho, que aquele patrão simpático vai dar um esculacho, a pessoa entra em depressão. A namorada ou o namorado briga, quer se matar. A gente está criando uma geração assim. Né? Por quê? Por mais dificuldade que nós temos passado, né, quando a gente, no nosso desenvolvimento, a gente correu atrás, né, do que a gente queria buscar para a gente. Seja o nosso desenvolvimento de intelectual, trabalho, construção de família. Hoje em dia, gente, o jovem não quer ter família, não. Eu falo até pela minha filha, tá? Eu tenho um casal. Ela fala, não, eu não quero ter filho, não. Eu falei, minha filha, é a minha expectativa de voltar para cá, garota. O que eu faço? Estou investindo em você para tu falar para mim que não vai deixar eu voltar? Não, mãe, não vou ter filho, não. E não é só ela, não. Tem uma galera. Ela está com 18 anos. Tem uma galera que fala isso. Eu vou botar filho nesse mundo? Mas se não colocar filho nesse mundo, como é que o mundo vai ficar, gente? Pelo amor de Deus. Eu preciso de mais... Arthur. Heitor. Preciso de mais Heitor nessa vida, gente. Pelo amor de Deus. Heitor, abre o caminho, tá? Vou mirar em tu, hein? Pô, vou mirar em tu, cara. Entendeu? A gente precisa disso. Então, assim, o que esse jovem hoje quer só? Eu só quero passar na faculdade, ter uma baita de uma carreira, ser uma advogada excepcional e... Mais o quê? É aquela coisa. A gente dá um ensino, por exemplo, no meu caso, eu dei a formação que, para mim, faz sentido. Né? A educação religiosa que para mim faz sentido. Coloquei na evangelização infantil, arrastava para ir para evangelização, não queria, mas ia no final das contas. Fizeram tudo. Hoje, pergunta se alguém vem comigo. Não, mas está plantado lá a sementinha, porque na hora que a aguinha bater na bunda, sabe aonde procurar. O meu filho é tão engraçado. Ele morre de medo. Eu falo para ele, filho, olha só, o dia que eu desencarnar, eu vou vir aqui para falar contigo. Ele, não, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí tu vai querer que eu vá junto contigo? Eu vou, não, meu filho, eu só vou te falar para você, a mãe tá legal, a mãe tá bem. Não, mãe, pelo amor de Deus, morre de medo. Mole. O garoto morre de medo. A minha filha não, minha filha já é mais... Não, mãe, vem, qualquer coisa eu te mando, eu canto para você subir. Eu falei, o que é isso, gente? Que cantar para subir? Não é assim que funciona, não. Que absurdo, gente. Meu pai faleceu agora em outubro, né? Eu tô doida pra ver meu pai, gente. Doida pra ver. Eu fico, né? Eu parei de pedir. Porque já veio o recado pra mim que falaram, para de pedir. Para de pedir. Eu falei, parei. Não, já tô tomando aqui. Já tô tomando. Né? Então, assim, aí falaram, para de pedir, porque tu tá incomodando ele. Eu falei, tá bom. Eu já sei que no momento que ele, né, tiver permissão, eu vou ter contato com ele. Né? E é assim, gente. E o que a gente tem que levar, né, hoje, desse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo? Ter a certeza, gente, que a nossa vida, ela é um capítulo de um filme que
tem uma duração muito longa e que a gente não consegue ter noção, né? Porque o nosso espírito, ele é eterno. O nosso corpo, ele é limitado. Hoje a gente pode chegar até os 100 anos, né? Bem, tudo bem, um maracujazinho de gaveta, né? Mas vai chegar bem, vamos chegar... Quero chegar que nem tu assim, gata, sabe? Bem, sabe? Vem, sai, verdade. Só que isso é um capítulo de um processo que a gente passa na nossa evolução espiritual. Tá? E que a gente possa ter responsabilidade nas atitudes que a gente tem no nosso caminhar. Por quê? Isso vai ser nosso advogado lá na frente. No momento que a gente for prestar contas do que a gente fez, né, dos nossos débitos e créditos dessa encarnação, a gente tem que estar plenamente consciente do que a gente fez. Né? E nunca é tarde para voltar atrás e para fazer, como o Chico falou, né? Como é que é aquela máxima do Chico? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e ter um novo fim. É isso. Então, que a gente olhe para a nossa história, opa, onde eu posso melhorar? Né? O que ainda é tão desafiador para mim? Né? Por exemplo, tem uma temática que é complicada, né? O perdão. Vocês conseguem perdoar plenamente? Exercer o perdão de forma plena? Ainda é desafiador para a gente, não é desafiador? Mas a gente tem que olhar para essas situações e ver, cara, eu não posso perdoar 100%, mas o que eu já posso olhar para aquela criatura e falar, não, tudo bem, hoje vai ser só por hoje. Tipo Alcoólicos Anônimos, sabe? Só por hoje. Então, só por hoje eu não quero te arrebentar. Não quero te mandar para um umbral. Só por hoje eu vou deixar passar. E assim a gente consegue, passo a passo, dia a dia, e dando uma acalmada no nosso coração para essas situações desafiadoras na vida da gente, sabe? Então, assim, não pensem vocês que trabalhador de casa espírita, né, a galera que estuda, que está na Câmara de Passe, já... Não, a gente passa pelas mesmas agruras que vocês, das mesmas. E às vezes a cobrança é tão grande que tem determinados momentos que eu passo na vida que eu fico, gente, eu me acho uma fraude. Porque eu falo as coisas para as pessoas e não faço, gente. Mas assim, tenham certeza que eu me esforço a cada dia para tudo que eu falo para vocês colocar em prática. Por quê? É o meu processo, é o processo de cada um de nós e a gente não precisa se flagelar por conta disso. A gente precisa ter consciência. Ter consciência é uma coisa, se martirizar é outra. Né? Aí, para a gente poder fazer o encerramento aqui, no final desse capítulo, tem um relato, né, que é a instrução dos espíritos, que é uma realeza terrena. Foi uma rainha de França, né, que passou essa mensagem. Olha o que ela fala. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Pelo orgulho, me perdi na terra. Quem compreenderia a insignificância dos reinos da terra se eu não compreendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e como tal eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação eu senti quando, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu julgava serem insignificantes e que eu havia desprezado por não terem sangue nobre. Foi então que compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que procuramos obter com tanta velocidade na terra. Para se conseguir um lugar no reino de Deus, é preciso ter desapego, humildade, praticar a caridade de forma cristã e ser bondoso para com todos. Aqui não perguntam quem fomos, que posição ocupamos, mas perguntam sobre o bem que fizemos aos outros e sobre as lágrimas que ajudamos a enxugar. Jesus, o Senhor, disse que o seu reino não é a terra, pois é preciso lutar para alcançar o céu, e pelas escadas do trono não nos aproximamos dele. São os caminhos difíceis da vida que nos conduzem ao seu reino. Sendo assim, procurem um caminho nas dificuldades do dia a dia e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Entretanto, aqui não há mais ilusões. Logo, eles percebem que não se apoderaram de nada. E pior, que desprezaram os bens sólidos e duráveis, os únicos que seriam úteis no mundo espiritual, os únicos que lhes dariam um lugar melhor dentro da espiritualidade. Tenham piedade dos que não conseguem
entrar no reino dos céus e os ajudem com suas preces, pois a prece aproxima o homem de Deus. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam. Isso foi uma rainha de França. Tá? Então, assim, que a gente consiga, com o exemplo dela, perceber que o que vale a pena, o que a gente tem que fazer para realmente ter lugar no reino que Jesus falou para a gente que a gente faz parte. Que é o mundo espiritual, aonde a gente quer estar. Qual é a sintonia que a gente está se afinizando? Por quê? Quando a gente desencarna, a gente não vai... É aquela coisa, a árvore não cai, o fruto não cai longe da árvore. Né? Então não pense em você. Não tem aquela má, a pessoa fala, ai, morreu, descansou. Morreu, né? Morreu. A pessoa era o catiço. A pessoa era assim, né? Morreu, descansou, tadinho, né? Não, gente. Ele vai estar afinizado com o que ele sempre se afinizou a vida inteira. Então, assim, vamos prestar atenção nas sintonias, nas conexões que a gente está fazendo. Porque se daqui para, quem sabe, de repente, a gente fecha os nossos olhinhos para essa vida terrena, onde a gente vai abrir os nossos olhinhos na vida espiritual? Longe da árvore a gente não vai cair. Então, presta atenção em que árvore a gente está plantando, né, as nossas expectativas. A gente está frutificando, né, as nossas esperanças. Que a gente consiga, sim, ter essa noção, né, de que eu preciso fazer o melhor para que eu tenha o melhor lá no futuro. E não é o melhor material, é o melhor espiritual. É o melhor de processo de cada um de nós. Entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fui clara? Botei medo em vocês? Não, né? Medo não precisa ter, gente. A gente não precisa ter medo de nada. A gente só precisa ter a certeza e a responsabilidade dos nossos atos. Só isso que a gente precisa fazer. Mais nada. Mais nada. E assim, e sair daquela coisa e achar que os outros têm que fazer tudo. Não. Faz o seu movimento também. Você tem que girar essa roda. A roda da caridade, a roda da fraternidade, né? A roda da empatia. A gente tem que colocar em ação. Não adianta ficar só na teoria, né? Porque teoria, você vai... Tem, ó, o que mais tem aqui, ó? Livro espírita para te mostrar um monte de coisa. Primeira coisa que vocês têm que fazer, Pentateuco. As 5 obras de Kardec. É aí que está a base da doutrina espírita, está tudo ali. O restante vem para ajudar a gente a entender de forma mais fácil. Por exemplo, Chico psicografou mais de 400 livros. As obras de André Luiz, né, que são 13 obras A Vida no Mundo Espiritual, começa com o Nosso Lar e termina com A Vida Continua. Gente, quem puder, faça a aquisição dessa coleção. Em agosto, a gente sempre tem a Feira do Livro aqui com o pessoal da USE. E sempre está num preço, assim, excelente. Sabe? Por mais que você não compre os 13 de uma vez, mas vai comprando. Cada Feira do Livro compra um. Mas lê, é para comprar e ler. Não é para comprar e colocar na estante, não. É para comprar e ler. Entendeu? Ou se não quiser ler, no YouTube tem audiobook que você ouve. Porque tem gente que às vezes é mais fácil, assimila melhor ouvindo do que lendo, né? E tem todos esses livros, né, da vida no mundo espiritual. Porque ali traz exemplo de pessoas como nós, de pessoas que tiveram, que passaram pela encarnação como a gente e que viveram experiências não tão diferentes da nossa. E atitudes que eles tiveram e o que aconteceu com eles no plano espiritual. Opa, peraí, isso aí eu não quero para mim, não. Eu posso fazer diferente. Porque eu já tenho um exemplo. Né? Só que a gente precisa buscar isso. Não adianta a gente só ouvir, tipo assim, não adianta vocês estarem aqui, ouvirem, saiu uma porta ali, deixou tudo para cá, deixou tudo presinho aqui, aí só vai ter acesso a isso de novo na quarta-feira da semana que vem. Coloque em prática. Evangelho, o que a gente aprende do Evangelho, a gente tem que colocar na nossa vida, na prática do dia a dia. Porque se a gente for ficar preso à letra, né, do que foi falado há 2000 anos atrás, eu não trouxer isso para a minha vida hoje, qual o ensinamento que isso vai ter na minha vida? O que isso vai trazer de ensinamento para mim, se eu deixar isso preso lá atrás? É o que eu brinco. Eu estou em São José tem 14 anos. Eu me tornei espírita de fato, porque antes eu já era espírita no Rio. Só que eu era assim, assistia palestra, mais passe. Saía da casa espírita, opa, vamos para a vida. Então, quando eu vim para São José, foi que eu conheci a Escola de Aprendizes do Evangelho, que eu comecei a fazer lá no Paulo de Tarso. E ali, realmente, depois dessa entrada na escola e de me aprofundar, né, no estudo, foi que, realmente, hoje eu falo, hoje eu sou espírita. E não tenho vergonha de falar. Na verdade, eu nunca tive, né?
Porque as pessoas tinham preconceito, né? Quando fala que você é espírita, acho que logo é macumbeiro. Vai falar que é, não. Aí você tem que dar aula, né? Espiritismo é um só. As doutrinas espiritualistas têm várias, mas espiritismo é só doutrina espírita. Então não tenha medo de falar que você é espírita. Espírita é uma coisa só. Aí ainda fala mesa branca, né? Eu sou kardecista, só para deixar claro o negócio, né? Mas enfim. Depois disso foi que realmente eu tomei consciência. E as coisas, eu trouxe para mim a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Se eu quero ter um ambiente na minha casa tranquilo, se eu quero ter um ambiente desarmonizado na minha casa, a escolha é minha. Tudo a escolha é minha. Nada é culpa dos outros. Tudo a escolha é minha. Entendeu? Porque até então a gente terceiriza. Como eu falei já, né? Até então você vai terceirizando para os outros. Mas quando você traz isso para a sua vida, opa, aí a coisa muda de figura. Aí você vê, qualquer atitude que você vá fazer, você fica, opa, não era para eu fazer isso. Não era para eu dar essa resposta, né? Então, traz essa responsabilidade para a gente. Vou enrolar vocês mais um pouquinho, pode ser? Mas é isso, gente. Não tem muito mais o que a gente discorrer, né, sobre esse capítulo. Peço a vocês que, se puderem... todo mundo tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Tem? Antes de dormir, esse capítulo é pequeno. O capítulo 2 ele é um capítulo pequeno, né? Dá uma lida, dá uma discorrida no capítulo, sabe? Porque assim, vai reforçar aquilo que a gente conversou aqui e vocês vão fixar um pouco mais essa mensagem desse capítulo, né? E é muito interessante, acabou? Tá. Ô, Márcio, vem cá. Tu. Tu acha que eu vou ficar sozinha aqui? É ruim. Não. Lembra que eu falei pra vocês de trabalho com os irmãos de rua? Conta um pouquinho do trabalho que você faz com o pessoal do AFA, com o pessoal em situação de rua. Bom, nosso trabalho a gente começou em 2014 lá no Novo Horizonte com um trabalho numa casa espírita com dependência química. Na verdade, que era dar auxílio e orientação às mães, pais e filhos, né? Maridos, esposas, que tinham alguém dependente em casa. Só que as pessoas não querem falar em droga. Eu falasse, mas ninguém quer efetivamente, porque é muito difícil, é muito complexo. E aí a gente começou a sair para atender, a gente tomava um café e sobrava muita coisa no nosso café. As pessoas não iam, a gente ficava com o lanche, a gente saía para a rua, via um deitado, um caído, a gente dava o lanche, e a coisa começou a crescer. Então hoje a gente tem um trabalho que sai às quintas-feiras, que a gente faz mais estruturado, né? A gente tem 8 pontos que a gente vai, e a gente monta os lanches, tem o pessoal que ajuda, uns doam cobertores, outros meia, outro bolo, chocolate quente, a sopa. A gente se junta em 4 casas, a gente formou o grupo AFA na Rua. Tem um também participou. AFA. Tem no Instagram, AFA na Rua. Apoio Fraterno Francisco de Assis. Que a gente resumiu em AFA na Rua. E aí a gente visita as pessoas em condição de rua, em situação de rua, no centro da cidade, em vários pontos. E ali a gente chama, eles fazem uma fila, a gente fala um pouco de Jesus, dá uma assistência, dá um abraço, conversa com eles, fala da doutrina um pouco. Eles se tornam visíveis, que esse é o maior, a carência deles maior, é serem vistos. E a gente no semáforo, a gente levanta o vidro, com medo de ser assaltado. Mas quando você abraça o vidro e fala, eu não tenho nada. Então, uns dão dinheiro, outros não dão. Eu sempre ando com alguma coisa de bolacha, pão, alguma coisa no carro. Tá com fome? Tá aqui. A gente sabe que isso não é fome de outra coisa. Mas não cabe o julgamento. Exatamente. Não dá para julgar. Então a gente aprende na rua que a gente ganha muito mais. A gente dá um pão e eles nos devolvem muito mais do que simplesmente um pão. A gente acaba ali entrando num campo vibracional deles muito denso, porque as companhias espirituais que estão com eles, é que muita gente faz trabalho de rua, não vai para esse cunho. E a gente
fundou o trabalho justamente para entrar. Então, as pessoas mais complicadas, que tentaram suicídio, que depressivo, tomavam remédio, às vezes até pessoas que tinham dificuldade com vício de fumo e bebida, participou com a gente, para justamente estabilizar. Você deixa de fazer o que você fazia, o hábito, para você entrar naquele ambiente espiritual, para você se fortalecer. Eu falo que a gente adquire uma virilidade espiritual, porque ali tem regiões, por exemplo, tinha um lugar que é o viaduto ali da prefeitura, que às vezes a gente chegava ali no escuro, tinha 10, 12, 15, 16 pessoas ali. Todo mundo tinha medo. A gente parava, recebia, eles vinham, agradeciam, pediam prece para a gente, porque ninguém para. Nem a própria prefeitura. A prefeitura abomina a gente. Eles sabem que eles falam que esses moradores estão em situação de rua por nossa conta. Porque a gente dá cobertores, roupa, muitas coisas a gente sabe também, que eles comercializam. Mas como é que você vai deixar uma pessoa que está de camiseta, sem camisa, descalço, numa noite de 12 graus, 10 da noite, e você com um carro cheio de cobertores, e-mail, e agasalho, e uma sopa quente? Tem como julgar? Você é usuário. Você vai vender a blusa. Fica aí com frio. Não. Então é um paradoxo, né? E aquela velha máxima, né, Márcia? Se Jesus estivesse no nosso lugar, faria o quê? Julgaria? Ele falou, não é? Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, quem faz aos pequeninos é a mim que o fazeis. Então, a gente só segue isso. Que é o que Francisco de Assis fazia. É o que Francisco de Assis foi até o Vaticano pedir a bênção do Papa. E o Papa abençoou. Porque tinha um cardeal que falou, escuta, se você não conceder a esses miseráveis que faz o que a igreja deveria fazer e não faz, que função tem a igreja? Exatamente. Na época da pandemia, quando estourou a pandemia mesmo, né, a gente tinha um grupo maior, né, o pessoal mais avantajado, e aí ficou, porque todo mundo veio ficar bem, e aí eu e o Márcio, japonês, que é um querido amigo, a gente resolveu ir pra fora, né, Os três, todo mundo tinha medo, né? Eu trabalhando, e eu estava numa época muito desafiadora da minha vida, e eu vejo que foi um dos maiores aprendizados que eu tive sobre gratidão, sobre olhar um ser humano dentro de uma outra perspectiva. Era fácil, né? Porque às vezes tem bastante desafiador, principalmente para os médicos entrar nesses campos, não precisa ser autorizado. Então, por isso, no coração, o Márcio tem uma farmácia bastante conhecida aqui em São José, né? Já tem as portas fechadas, mas é uma farmácia homeopática, né? De Floresta, que fica ali na Vila Ema. Continuar uma quinta-feira, tarde, sentir de doar alguma coisa, tudo é muito bem-vindo, porque esse processo de dar é receber, porque é uma lei universal. Então, quando a gente se afiniza nesses lugares, a gente aprende a ser gente. Uma música que diz que para chegar a Deus, a gente precisa aprender a ser ser humano. Eu vejo que o Centro Espírita tem explicado sobre isso. A gente ali, a gente sente um pouquinho mais pertinho de Deus. Exatamente. Quando a gente faz isso, porque a gente se torna igual, né? A gente fica meio que igual, apesar de estar muito longe, porque é 1 hora por semana. Exatamente. Uma vez por semana, pouco, um né? pouquinho. Exatamente. Enfim. Eu também tenho uma coisa muito forte com crianças, né? As crianças me tocam muito. Tinha uma menina pequenininha, aí eu vi veio com a filha, com a menina, e a gente estava lá na frente da rodoviária, mas está complicado, eu vi aquela menina descalça, 3 anos e meio, os caras foram craque atrás dela. E naquele lugar o pessoal não gostava, não queria, mas era um pouco atrevido eu ir ali, né? Bater um papo com o irmão. E a hora que eu vi, né, aquela criança, e aí eu vejo que é o conceito do ensinamento espiritual. Essa alma lá, uma vez que está experienciando aquilo, de toda causa por um efeito. Então, essa visão, ela abre muito a mente no sentido de tomar responsabilidade do que é. Se eu olho meu hoje, né, talvez seja importante olhar o ontem. Quem sabe uma vida passada ou outra? Isso traz muita responsabilidade, né? Mas nem por isso você deixou de auxiliar. É o que a gente estava falando.
né? Por mais que a gente saiba que ninguém está aonde, né, não está no lugar errado. Mas não é porque, imagina, você vê uma criança de 3 anos e meio descalça à noite na rua, num ambiente com um usuário de crack, você vai fingir que não vê? Eram muitas crianças. Entendeu? Então, assim, é o mínimo, é o que ele falou, 1 hora por semana. 1 hora por semana. Para você olhar para aquelas pessoas como seres humanos. Né, Márcio? É uma prática, né? Aí a gente começa a exercer o nosso desapego e a nossa vontade de querer fazer o que Jesus fazia. Ah, mas Patrícia, a gente está longe de Jesus. Caramba, mas se a gente não tiver ele como guia e modelo, caramba! Exatamente. Se coloca, distante, as pessoas às vezes falam, nossa, mas você é iluminado aí pra rua. Não sou iluminado nada. Quando a pessoa fala assim, ela está me colocando no pedestal, ela ficar debaixo e não fazer Exatamente. nada. Aí eu falo, não, sobe aqui mesmo. Vamos junto. Comigo. Exatamente. Você quer pedestal? Vamos subir nós dois. Exatamente. Então você me puxa pra baixo. Exatamente. Não tem pedestal. A gente ali só está cumprindo com a cidadania. A gente está dando algo que a gente tem em casa que o outro não tem. É obrigação nossa. É dever nosso. Agora, conversar, abraçar, dar um suporte, como ele fez com a criança, aí já é caridade. Exatamente. Né, Jorge? Você fez conversar com o cara no farol, foi caridade. Você viu, né? Foi engraçado que eu estava passando na rua, aí eu parei no semáforo e apaguei de novo. Falei, pô, de novo. Eu abaixei, tudo bem, aí começou a falar. Ele começou a falar, mas é com tanta propriedade, que eu falei assim, pô, esse cara sabe o que está falando. Ele é inteligente. Eu comecei a puxar, a conversar com ele. Aí eu falei pra ele, você tem estudo? Ele falou, eu tenho, da minha família todo mundo tem, meu pai foi buscar coisa para o sul público, e nós concentramos tudo dele e tiramos nosso. Concentramos dele só que foi uma aposta errada, que ele não conseguiu entrar e acabou que a gente não conseguiu fazer nada. Então hoje eu estou aqui vendendo as coisas do dia. Aí é que eu vi, né? Eu naquele momento fiquei dando de Você se igualou a ele. Eu falei, puxa, o cara está me conhecendo, se bobear mais inteligente que eu ali, de carro, o cara a pé, né? Aprendi muito. Aí comecei a estudar a caridade. A caridade não é só dar um dinheiro, Não. dar atenção. Exatamente. Eu saí dali e eu cresci mais. Exatamente, é isso aí. Na próxima você vai me falar, sabe o quê? Da sua viagem na África. Esse cidadão tem história, gente. Márcio da Mercurial. Então a gente pode fazer um encerramento?